Raul ter sido liberado após o depoimento. Veja só. Se tivesse a possibilidade, eu já teria pedido e já teria feito até prisão em flagrante se a gente pudesse naquele momento. Não foi isso, não é isso que a legislação permitiu, né, até agora. Mas a gente está em busca de ver o que é que vai resultar essas investigações. Ele já colaborou com as investigações prontamente com seu advogado, agora no período da tarde. Inclusive, colaborou também em trazer o carro para ser periciado, né, o veículo HB20. A gente já está providenciando isso nesse momento, né? E está colaborando com a investigação e vamos ver no que vai resultar. Será feita a perícia no veículo, né? E vamos associar todas as provas para ver o resultado que vai dar essa investigação. Ô, doutor, outros atores serão intimados a prestar depoimento, envolvidos em toda essa história. Inclusive, desde lá, o edifício onde ele foi primeiro antes do acidente, fazer toda aquela, digamos assim, baderna, como ela tem falado. Exatamente. Aquilo ali eu vou ouvir algumas pessoas de lá, naquele momento ali, que a gente já confirmou que foi antes do fato, né? Você tinha aquela dúvida temporal que eu disse para vocês todos quando fui entrevistado, né? Foi realmente antes do fato, isso aí eu posso afirmar. Ele confirmou isso. E é basicamente isso. Agora a gente passará a manhã inteira ouvindo outras testemunhas, será uma manhã ouvindo várias pessoas amanhã para ter mais informações. Delegado Coutrin, a informação de que ele já havia se envolvido em outros rachas, isso se confirma? Não, até agora a gente não tem essa afirmação, embora a gente possa verificar também se tem alguma coisa desse sentido, né? Dentro do que já foi apurado até aqui, quais seriam as possibilidades do que aconteceu, inclusive aquela nova imagem, né, do momento do acidente, o momento em que os carros se chocam? Até agora, isso daí eu não vou divulgar, como eu lhe disse, porque eu acho que não vai ser, vai ser prejudicial para a investigação nesse momento. A investigação, como vocês sabem, a investigação ela é sigilosa, né? E no momento oportuno que a gente possa transmitir isso, a gente vai falar com certeza, como sempre a gente fala, e é transparente. Mas nesse momento não terá sentido a gente dar nenhuma informação agora. Até que a investigação seja concluída, ele fica em liberdade, ele não pode sair do estado, como é que fica a situação dele? Com certeza, assim como ele colaborou em todos os sentidos, ele está ciente que ele não pode sair, né, para lugar algum. O advogado dele foi bem consistente nisso e até agora está colaborando, inclusive, como eu falei anteriormente, com o veículo do acidente, né? Não foi necessário tomar nenhuma medida judicial para isso, né? Ele colaborou, vai trazer o veículo para cá. Um caso de grande repercussão que deixou uma pessoa morta e outra ferida gravemente. Agora, com o depoimento e a liberação do Raul Queiroga, a família do jovem internado em estado grave no hospital de trauma já está com o advogado. E ao vivo, a repórter Eugênia Reis conversa com ele. É com você, Eugênia. Boa noite. Boa noite para você, Paulo Neto. Boa noite a todos que nos acompanham no Cidade Alerta Paraíba. Olha só, Paulo, eu vou aproveitar aqui para fazer uma recapitulação do todo, né, dessa triste e lamentável história. Existe a vítima fatal, que é Josinaldo de Oliveira, 26 anos, o jovem que vinha na motocicleta e morreu lá no local do acidente, tá? Essa vítima fatal foi enterrada na manhã de hoje. O motorista do carro preto, que é o Eliezer Ramos Júnior, de 25 anos, também muito jovem, foi socorrido em estado grave, trazido aqui para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Passou por cirurgia, vem sendo acompanhado pela equipe médica, para que se possa ver realmente a evolução dele. Ele teve aí algumas complicações. A perícia acredita que o condutor do carro preto, no caso Eliezer, estava sem cinto. Por que a polícia acredita nessa hipótese? Porque o corpo dele foi projetado para o lado de fora do carro. A polícia também acredita, de acordo com a perícia, que os dois veículos estavam em velocidade elevada, bem acima do permitido. Estavam na contramão, ou por uma perseguição de um veículo ao outro, ou porque estavam realmente fazendo racha. Essas são as duas linhas que estão sendo investigadas. Após o veículo de cor preta bater em uma árvore, o motorista do veículo de cor branca, o Raul Queiroga, desce do carro, olha o acidente e não socorre as vítimas. Bem, a questão é a seguinte: Raul Queiroga foi interrogado na tarde de hoje, como já foi acompanhado, né? O delegado falou sobre esse interrogatório, mas aqui agora eu estou ao lado do advogado da família de Eliezer, que é a Dailton Dutra, para falar um pouquinho mais sobre esse fato lamentável. Adailton, em relação à família, o que a família sabe, assim, a família
tem informações de onde Eliezer vinha nessa madrugada, se ele havia bebido? O que a família sabe de toda essa história? Boa noite. Boa noite, Fênia. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite a todos os telespectadores da Record. A família me surpreendeu hoje com essa notícia, triste notícia, né, de que o Eliezer tinha sido a vítima que estava internada aqui no trauma, né, com politraumatismos, como já foi adiantado por você. Passou por uma cirurgia, teve que ser extraído dele o baço, está sedado e aguardando as 72 horas que são cruciais para saber a real gravidade das lesões que foram provocadas nele pelo acidente. A família em si, ela sabe que ele saiu com um amigo, né, que tudo indica que tenha sido esse rapaz amigo que veio a falecer, mas ela não sabe se ele conhecia o outro envolvido, né, no acidente, que é o motorista, o Queiroga, o motorista do HB20. A família sabe se ele tinha bebido, se ele vinha de uma confraternização de amigos, de algum lugar? A princípio, as informações que me chegaram foram muito superficiais, né? De que ele tinha deixado uma namorada e estava voltando para casa com esse amigo. Como é que fica aí o sentimento da família, né? Queiroga já prestou aí o depoimento, foi interrogado na tarde de hoje. O que a família agora de Eliezer espera de tudo isso, do desfechamento dessa história? A família está muito apreensiva, né? Ninguém gostaria de ser surpreendido com uma notícia dessa, né? De ter um filho, né? Numa situação em que ele hoje se encontra entre a vida e a morte aqui no hospital de trauma, entubado, em coma, esperando para que reaja, né, a medicação administrada e reagindo possa trazer luz e a sua versão para os fatos, né, que estão sendo apurados, acredito, pela delegacia, acredito que foi, como você mesmo disse, um delegado, uma autoridade policial já foi designada para apurar todos os fatos, vai trazer mais informações e acredito que ele também esteja ansioso para que haja uma recuperação do LS, para que ele possa ouvi-lo o mais rápido possível, para que possa jogar luz nessa interrogação que eu acredito que está na mente de muita gente, que não conseguiu entender ainda o que aconteceu naquela situação que foi mostrada pelas imagens. Que recursos o senhor pretende usar, em termos já solicitou imagens, já avaliou o que foi registrado desse acidente para que possa conduzir esse caso? A família espera a apuração. Espera a apuração das autoridades competentes, do delegado que está investigando, do Instituto de Polícia Científica que irá fazer as perícias necessárias nos veículos, né, e no local para chegar à verdade do que realmente causou e as circunstâncias desse acidente, para que após essas informações possam tomar as medidas judiciais cabíveis. Você não teve a oportunidade de olhar o carro que Eliezer dirigia? Não, só as imagens que me foram passadas pelas redes sociais. Em loco mesmo, assim, presencialmente eu não tive a oportunidade de ver o carro ainda. Nem o carro que o Eliezer dirigia, nem o outro veículo branco, o HB20. Muitíssimo obrigado, viu, advogado, pelas informações. A gente conversou aqui com o advogado da família do Eliezer, que é o Adailton Dutra, e qualquer outra informação que a gente tiver, a gente vai repassando aqui ao longo do programa. Obrigado, Eugênia, você pelas informações. E olha, é exclusivo, viu? O advogado do jovem que está no Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena, vítima, a que escapou desse acidente na Epitácio Pessoa. É a primeira vez que ele fala com a equipe de televisão e fala com a gente aqui no Cidade Alerta Paraíba. Olha só, esse caso ainda vai ter tanta reviravolta. Vão aparecer tantos fatos nos próximos dias. Aguardem e anotem o que eu estou dizendo. Nos próximos dias, nos próximos programas, a gente ainda vai falar tanto sobre esse caso. Porque, infelizmente, a palavra de uma das vítimas que faleceu no acidente não tem como a gente ter mais. A versão dos fatos, do que aconteceu, se foi um racha, um pega, não é? Se foi uma perseguição, o que quer que tenha sido, ele não vai poder mais falar, infelizmente. O outro está no hospital, ainda em estado grave. A família já constituiu advogado, porque ele fez 2 cirurgias. Ontem, inclusive, Jomar Brandão mostrava aqui no Cidade.
E das 2 cirurgias ele teve que, inclusive, numa delas retirar o baço. Né? Vai ter complicações para o resto da sua vida. Ele tem a versão dele, ele vai contar o que aconteceu segundo a ótica dele. Hoje, o rapaz que estava dirigindo o HB20 foi com seus advogados constituídos até a central de polícia, falou com o advogado, nós mostramos, você assistiu no início do programa, mas as investigações vão ocorrer em sigilo. Ou seja, a gente só vai ficar sabendo mesmo quando acontecer alguma coisa. E aí você deve estar em casa pensando, mas poxa vida, será que nós teremos um outro Juan Macário? Vamos com calma. Vamos com calma, sabe por quê? Nesse caso específico, muita gente está achando que houve o pedido de prisão do Raul. Não houve, né, Alain? Não houve pedido de prisão do Raul. Ele foi espontaneamente à central de polícia. Esse aí que você está vendo aí, nesse quadriciclo, era ele que estava dirigindo o HB20 em contramão. É o Raul Queiroga, né? Era ele que estava dirigindo o HB20 branco na contramão, na madrugada de anteontem. Esse carro aí, certo? Vários vídeos foram divulgados na internet, a gente já mostrou. Um deles é esse, em que ele aparece aí num condomínio de luxo aqui de João Pessoa, tentando entrar de qualquer forma, sai na contramão também, e aí, me parece que minutos depois, acontece o acidente. Vamos chamar assim por enquanto, de acidente? Vamos chamar assim, tá? Porque a gente não tem muitas informações, sabe? Pode ter sido uma perseguição? Por qual motivo, se foi uma perseguição? Ninguém sabe. A gente vai ter que esperar vir à tona a verdade dos fatos, quando esse rapaz sair do hospital, que Deus possa colocar a mão sobre ele, né, restabelecer a sua saúde, contar a versão dele dos fatos. Mas olha, não tinha pedido de prisão pro Raul, tá? Diferente do Juan Macário. Não tinha. Ele se apresentou à autoridade policial, não teve flagrante, não teve absolutamente nada. Ele foi ouvido, foi liberado. Como o delegado mesmo disse, ele vai colaborar com as investigações. Ou seja, ele já está colaborando, que ele foi espontaneamente. Ele apresentou também o carro, será feita uma perícia no veículo. Agora, anotem o que eu estou dizendo. Nos próximos dias, a gente vai voltar muito, mas muito mesmo, a falar sobre esse caso. E que pode ter uma série de reviravoltas, viu? Uma série de reviravoltas. Como já dizia minha avó, cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Vamos esperar pra gente não ter que apontar o dedo agora e ter que pedir desculpas lá atrás. Tá bom? Depois. Vamos aguardar? Eu sei que a gente não vai esquecer esse caso. Uma vítima fatal ocorreu no crime. No crime não, no acidente, né? Por enquanto acidente, tá? Por enquanto acidente. Morreu uma pessoa. Os dois estavam na contramão, os dois veículos. Quem vinha de lá pra cá poderia ser eu ou você. Um trabalhador que saía de madrugada para ir trabalhar. Ou uma pessoa que estava voltando pro trabalho de madrugada. Poderia ser vitimada. Tem muita coisa, tem muita ponta solta ainda e a gente vai voltar a falar sobre esse assunto nos próximos programas, tenha certeza disso. Vamos a outros destaques.